Olá pessoal, sejam bem-vindos a este episódio do podcast filosófico, atividade promovida pela Nova Acrópole do Brasil. E hoje vamos falar sobre o Logos. O que é o Logos? Como uma palavra que a gente usa tanto, um conceito que a gente ouve tanto em diferentes culturas, pode nos ajudar a refletir sobre a nossa própria realidade. Para isso, a gente está aqui com a professora Isabela Brandão, professora voluntária da Nova Acrópole de Campinas. Olá, Isabela, seja muito bem-vinda. Olá, Pedro. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui hoje com vocês. O prazer é nosso, Isabela. Então vamos lá, vamos falar dessa ideia que ouvimos muito nos programas de filosofia, nos textos. Se vamos à Grécia, esse termo aparece, se vamos na tradição judaico-cristã também, mas o que a gente poderia, como um ponto de partida, entender como o Logos? O Logos, ele é uma palavra, que vem do grego, é uma palavra grega, e ele traz pra gente uma ideia de razão, de linguagem, de algo racional. E nos inícios, a gente pode ver o Logos também como essa inteligência que está por detrás das coisas, uma inteligência primordial. O Logos também ele é dividido em três tipos, três Logos, como lei e vontade, amor, sabedoria, energia e vida, e também inteligência e forma. O Logos ele está associado também a essa inteligência divina, que se manifesta em todas as coisas, como essa lei universal. Como eu falei, ele está associado com a razão, a gente tem a palavra lógica, por exemplo, que vem de Logos. Linguagem também, porque a linguagem ela é uma lei, ela é uma ordem. A língua ela precisa de uma ordem para se manifestar. Nós temos linguagem e língua, Linguagem como uma estrutura mental do ser humano e a língua como algo cultural de cada país, mas ela está apoiada nisso e se não existe essa ordem, essa lei por trás, eu não estaria conseguindo falar com você e ninguém estaria nos entendendo nesse momento, Esse Logos, ele vem dessa ordem, dessa inteligência que estrutura todas as coisas e que tem uma origem divina, se a gente for pensar. De onde vem isso? De uma inteligência superior que foi capaz de estabelecer esta lei e ela se manifesta no mundo em todas as coisas. Para a gente continuar, essa ideia de uma inteligência superior, muitas vezes a gente poderia considerar apenas como um conceito religioso, como uma associação ao que muitos entendem por Deus ou por divindade, Do ponto de vista da filosofia, Isabela, essa seria uma leitura correta ou é possível entender o Logos como algo mais amplo do que o entendimento religioso, por exemplo, de Deus? Eu vejo como uma leitura mais ampla, porque as religiões elas terão as suas interpretações do que é Deus. Para mim, o Logos seria algo primordial, se a gente for pensar como que a gente chega numa verdade absoluta, vamos dizer assim. Porque se temos uma divindade, eu entendo, existe algo, enfim, ou um Deus ou algo, porque a gente, na verdade, é um enigma para nós, seres humanos, Nós não temos essa resposta. As religiões, elas, cada uma à sua maneira, elas vão se acercar, se aproximar ao que seria essa divindade. Mas para mim, na filosofia, seria como essa essência que está em tudo, que as religiões podem interpretar isso como Deus, enfim, cada uma o seu ponto de vista. Mas se a gente for pensar nas perguntas primordiais também da filosofia, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, ali no quem somos. Então, existe algo, porque nada vem do nada. É impossível estarmos aqui gravando esse podcast do nada. A gente tem um equipamento, a gente tem a vontade, a ideia, o estudo, enfim. Então as coisas elas têm uma razão de ser e essa razão essencial e primordial estaria nessa ideia de Logos, que também está muitas vezes associada ao divino. É um diálogo muito interessante da gente estabelecer, Porque de fato, quando a gente vai investigar sobre o Logos,
essa relação com um princípio inteligente aparece logo de cara, né? E como tendemos nos últimos séculos a refletir, né, como o aspecto de inteligência suprema, uma inteligência que guia apenas ao olhar religioso das coisas, me ocorreu te perguntar sobre essa reflexão, mas também fica aí para os nossos ouvintes uma boa reflexão para estabelecer sobre esse princípio lógico das coisas, né? E inclusive você traz essa análise, né, essa reflexão dentro de uma visão do próprio cristianismo, né? Então eu queria entender como o cristianismo traz e apresenta historicamente esse conceito e como a gente pode entendê-lo a partir desse ponto de vista que você trouxe. Sim. Eu fiz um estudo sobre os primeiros verbetes do Evangelho de João. João, o evangelista, não confundir com João Batista, alguns confundem, principalmente quem não está vinculado ao cristianismo. Bom, eu não estou vinculado ao cristianismo, então o meu olhar aqui, ele é filosófico. O João, evangelista, ele foi do Novo Testamento, é o discípulo que esteve com Jesus, que escreveu pra gente. Ele é o quarto na ordem canônica que temos, e ele é o evangelista que conviveu, então conheceu de verdade, de fato, Jesus Cristo, esse grande mestre da humanidade. Então a minha visão aqui, vendo, né, assim, dentro da religião, como eu falei, eu tenho um olhar filosófico. Para mim, entendo Jesus como esse grande mestre da humanidade que vem dar esta potência de evolução para o ser humano e também trazer conhecimentos. Eu vi um João também dentro dessa linha, como um grande discípulo, como um grande estudioso, e que vai trazer isso para a gente, deixar esse registro. Temos poucas coisas sobre ele, muito do que está no próprio texto dele. Algumas pessoas vão falar que é mentira, mas a gente também não pode comprovar que é mentira ou verdade, vai ficar da opinião de cada um. Mas ele traz algo diferente dos outros evangelistas nesse início do primeiro capítulo do evangelho, que é o verbo. A gente traduz comumente, desde a tradução para a Bíblia do latim. Então, só fazendo um adendo, a Bíblia ela foi escrita originalmente em grego koiné. Os evangelhos do Novo Testamento foram escritos em gregos, também os evangelhos do Antigo Testamento, em um momento, foram traduzidos ao grego, antes, né, até do Novo Testamento, de Jesus, enfim, porque o grego ele era uma língua comum à época, então era uma forma de popularizar aqueles textos. Ele era como o inglês hoje em dia, uma língua falada e entendida por muitas pessoas. E no original em grego, ele traz que no princípio era o Logos. Esse Logos, depois na tradição religiosa católica, foi traduzida a Vulgata Latina, ao latim, por verbo, que não está errado, porque Logos também é verbo, é palavra, como a gente falou, é linguagem. Mas quando a gente faz esse pulo da tradução, você acaba perdendo esses outros conceitos. Então, quando a gente volta no original do que está escrito no Evangelho, ele vai falar dessa lei primordial. Então, como a gente estava falando aqui, o que é o Logos? É esse conceito, essa inteligência. Então, ele já vai associar essa inteligência que ele está falando de uma gênese, um cosmogênese, do início de tudo ali, desse capítulo. É algo exclusivo dele. O João, ele tem algumas coisas diferentes dos outros evangelhos. E isso é algo que chama bastante atenção pra gente. Então, no início estava o Logos, e o Logos estava perto de Deus. Então, essa inteligência, a gente entende que ela vem dessa divindade. No cristianismo, a gente vai ter que Deus é que criou todas as coisas, o ser humano e tudo mais. E a gente vê que ele é essa inteligência por trás de todas as coisas. Então, ele vai seguir falando sobre o Logos, que é o verbo, mas que amplia muito o nosso entendimento quando eu pelo menos, quando tive contato com o texto em grego, eu entendi que esse conceito Logos, que a gente estuda tanto na filosofia, ele está presente na religião também,
nesse ensinamento, porque no princípio de tudo, estamos falando aqui até de um cristianismo inicial, ainda não existia uma igreja católica ali. Então, é um conhecimento que está vindo de algum lugar, trazido por mestres, está contando sobre a origem do mundo para o ser humano. E uma origem divina, que a gente vai trazer na filosofia com uma essência divina de todas as coisas, que está ali em outras fontes também. E já que você falou sobre outras fontes, enquanto você estava falando, eu fui fazendo um monte de relação. Né? Caibalion, os princípios herméticos, os próprios gregos com Platão, com seus arquétipos. E queria entrar então aí, se você pudesse trazer relações com esse conceito que você encontrou estudando esse evangelho dentro dessa tradição, que relações com outras culturas, com outras propostas nós poderíamos fazer de maneira direta, de maneira indireta, que sejam relações que sejam de fato influências desse evangelho na cultura ou vice-versa, né? O que influencia esse evangelho, essa visão de mundo para essa tradição cristã inicial, né? É muito interessante porque a gente faz muito trabalho do estudo comparado na filosofia. Então, a gente chega no próprio hermetismo, também estudando, eu vi relações de João com o hermetismo, com o estoicismo, com o helenismo e outras coisas, porque viemos de uma cultura, de um mundo, nós vamos trazendo isso junto com a gente. Como eu disse, o cristianismo ele é algo que surgirá depois desses ensinamentos, enfim. Então, o João que vem ali já traz algo consigo que vai se expressar, porque é um texto fundamental de uma religião muito grande no mundo hoje, e que está presente também em outras culturas, como nada vem do nada. O próprio hermetismo, ele também vai trazer a ideia do logos, do corpus hermético também, em outras filosofias, como também essa ideia de inteligência que está por trás das coisas. Então, a gente, estudando isso, eu vejo que essa ideia, ela não é única de um lugar apenas, ou de uma época. Eu acho que a essência aqui que fica pra gente, tem algo por detrás de tudo que existe no mundo. E essa inteligência que os homens vão chamar de logos, os gregos chamaram de logos, e que está perto de algo superior a ele, ao ser humano, a uma inteligência superior. Então, nós vemos que muitas culturas e muitas vertentes estão nos falando da mesma coisa. Nós vamos chegando com diferentes vocabulários, termos, nós teremos linguagens do Oriente também falando sobre isso, mas que nos leva a uma essência de todas as coisas. Então, nós somos filósofos, nós temos o amor à sabedoria, queremos chegar à verdade, claro que temos a nossa limitação, várias limitações, não chegaremos à verdade aqui, mas fazemos essa aproximação desses grandes mestres, enfim, que nos vai levar a uma essência, né? Que vai ao contrário do que, por exemplo, um materialismo vai dizer que as coisas vêm, simplesmente nascem. Enfim, a matéria. Em muitos lugares estamos dizendo que existe algo em cima que se reflete no que está abaixo, que é uma ideia também que vai estar no Caibalion. Muito bom. A gente poderia entrar em cada um desses conceitos, mas aí a gente precisaria de uma série de podcasts para isso. Não seria aqui o caso nesse momento. Então, Isabela, para a gente ir trazendo para uma reflexão mais da dinâmica das nossas realidades, né? Que relações a gente poderia trazer desse logos que é princípio, é verbo, é construção desse é motor dessa ação como um princípio mais transcendente, né? Como nós poderíamos trazer para a nossa realidade, para a nossa dinâmica de vida, ou seja, como podemos usar esse conceito, essa ideia que é tão bonita, tão arquetípica,
nas nossas realidades, no nosso dia a dia, como isso importa para nós agora. Quando dizemos que Deus está em todas as coisas, o que de fato dizemos com essa frase? Então, se pensamos que existe uma inteligência por trás de todas as coisas, esse logos que a gente falou, energia, vida, lei, vontade, comunicação, linguagem, lógica, enfim, razão. Então, tudo isso está em tudo que nós temos, no ser humano, nas coisas, nos animais, nas plantas, no mundo. E para mim isso muda a nossa relação com as coisas, porque nada está por acaso no mundo, nada existe solto no mundo ao acaso. Às vezes nós temos uma deficiência nossa de entender a razão de tudo, do que acontece, do que sucede, de como são as coisas. Por exemplo, eu sou completamente ignorante em tecnologia, então eu tenho um computador aqui, um microfone que estou usando, mas eu não saberia construir um computador, eu estou apenas usando essa ferramenta. Então eu posso dizer que, nossa, surgiu aqui um computador na minha frente, ou é mágico, ou é alguma coisa, mas não, existe muita inteligência por detrás. E inteligência por detrás do que é o ser humano, de todos os seres humanos. Isso para mim me traz uma ideia do mundo, da gente olhar as pessoas de outra forma e tudo ao nosso redor. Não é simplesmente uma mágica divina. Eu penso, trazendo essa ideia do Logos e associando com essa divindade que a gente chama de Deus, ou podemos chamar de N nomes, não é? Mas esse algo superior que consegue conceber em um plano metafísico uma ideia e que é algo que depois irá se manifestar. O nosso corpo, ele é inteligente. Os médicos, as pessoas da área da saúde vão dizer, nós temos um sistema imunológico, nossos órgãos que funcionam, eu não preciso enviar uma mensagem para o meu coração bater e meu pulmão respirar e fazer todas as trocas gasosas. Então, tem algo aqui que veio de uma origem. Isso irá se manifestar em todas as formas de vida, nos minerais também. Por que uma pedra é roxa, a outra vai ser azul, enfim, dos lugares, a própria geologia da Terra. Isso me faz ver as coisas de uma maneira mais profunda, mais bonita também para o mundo. Acho que tira a gente dessa superficialidade ou do utilitarismo das coisas. É útil, não é útil, eu trato a mesa de qualquer jeito, eu a uso simplesmente. Mas não, existe algo ali, existe aquela madeira que foi concebida, existe o artesão, o marceneiro que vai construir aquela mesa depois. Então, eu acho que isso muda a própria concepção do ser humano. Nenhum ser humano nasce, nenhuma mulher irá se engravidar do nada. Podem haver formas diferentes para isso. E aí a gente olhar para procurar ver a origem das coisas, procurar olhar, compreender algo que então nos movimenta a essa reflexão sobre o que nos acontece, sobre a nossa vida. Bem, são muitas reflexões que a gente pode levar desse conceito. Então, Isabela, te agradeço aqui a presença em nosso episódio, que seja o primeiro de muitos episódios até sobre esse tema. Acho que podemos voltar a ele, trazendo outras visões de outras culturas e deixar aqui sempre esse nosso espaço aberto para as reflexões. Muito obrigado, Isabela. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, pessoal da Nova Acrópole, do podcast. Foi um prazer estar hoje aqui com vocês. Estamos aí. Com certeza. E quem tem dúvidas, quer fazer algum comentário, alguma observação, pode escrever aqui nos comentários, tanto no YouTube como no Spotify ou outras plataformas dos nossos agregadores. E também pode enviar o e-mail para podcast@nova-acropole.org.br. E claro, você quer ouvir este episódio de novo, está ouvindo por uma plataforma, quer salvar no nosso site, por exemplo, ou ouvir outros episódios, pode acessar o nosso site, que é o nova-acropole.org.br/podcast. E se você está ouvindo esse episódio e quer conhecer uma sede mais próxima da sua cidade, da sua região, basta acessar o nosso site, que é o nova-acropole.org.br. Lá você conhece onde tem uma nova acrópole nas mais de 100 cidades espalhadas pelo Brasil. Até a próxima!
A trilha deste podcast é de autoria de Hector Berlioz e chama-se Reverie et Caprice.